Olá, tudo bem? Bom dia. Vamos aí começar a fazer um bate-papo, fazer um vídeo e uma live ao mesmo tempo. E eu quero falar sobre o tema desse nosso bate-papo aqui. Por que todas as promessas de Deus já se cumpriram dentro de Jerusalém? É isso mesmo. Todas as promessas de Deus, tudo a respeito do grande julgamento, do dia do Senhor. Deixa eu só nivelar essa câmera aqui, que hoje eu estou fazendo de uma forma diferente. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Não há mais nada para se cumprir. O que as pessoas têm que fazer agora é desfrutar de tudo que já se cumpriu. Desfrutar das coisas boas, das promessas de Deus. O que nós temos que fazer é desfrutar das maravilhas de Deus que já foi estabelecida. E eu vou gravar esse vídeo, claro que para pessoas aí que já está adiantado ou adiantada no conhecimento da escatologia plena, da escatologia completa, do grande dia do Senhor, pessoas que já estão entendendo o Evangelho eterno, vai falar, esse vídeo eu já assisti, eu já vi coisas parecidas. São parecidas, mas não é a mesma coisa. Esse vídeo eu fazendo hoje, amanhã se eu usar outra passagem já não é a mesma coisa. A verdade é essa. Sempre muda. A palavra de Deus, ela é viva e mais cortante do que uma espada de dois gumes. Então, eu quero chamar a atenção para Deuteronômio. Não, eu vou em Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao 24, e desse cerco, a respeito desse cerco, que Jesus falou aos seus discípulos, que quando eles vissem esse cerco, então era para eles saberem que tudo seria cumprido. A ira de Deus seria contra aquelas pessoas, a vingança de Deus, o cálice da ira de Deus seria derramado sobre aquela geração, sobre aquele povo. Então, iniciar-se-ei, não consigo falar nem direito, só a palavra dessa, iniciar-se-ei a respeito desse nosso assunto, lendo aqui em meu aplicativo. Olha que maravilha, ó, tudo separadinho, ó. Tudo separadinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui. Você coloca aqui os estudos. Vocês têm que baixar esse aplicativo, gente. Vai lá na Play Store, lá, ó. O nome é MyBible. Eu não sei falar coisa. É, ó, MYBIBLE. MyBible. Assim que eu falo, porque eu já ouvia pessoas falando, né? Então, MyBible. Vai lá no Play Store e baixa. É maravilhoso esse aplicativo. Ele te ajuda muito você a estudar os escritos bíblicos. Então, no texto da NVT, Lucas capítulo 21, versículo 20, ele disse assim, ele estava reunido lá com seus discípulos no Monte das Oliveiras, e ele disse assim, e quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora da sua destruição. Então ele estava falando aos seus discípulos, olha, seus cabecinhas de bagre, seus cabecinhas de minhoca, quando vocês verem, se vocês tiveram a oportunidade de ver Jerusalém cercada de exército, e esse exército foi o exército romano. Quem comandou aquele exército foi o general Tito, o filho da perdição. O general Tito, que foi o filho do imperador Vespasiano, do sexto imperador, o qual estava imperando naqueles dias, nos dias do juízo, nos dias do Senhor. Então ele falou aos seus discípulos, ele não falou para a torcida do Corinthians, ele não falou em nosso século, ele não falou no século XX, no século XV, ele não falou isso no século II, não. Ele falou isso lá no ano 32 ao 33. Então ele disse isso aos seus discípulos. E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora da sua destruição. Versículo 21. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia
E quem estiver no campo, não volte para a cidade. Que cidade era essa? Era a cidade de São Paulo? É a cidade dessa Jerusalém de hoje? É a cidade de Xique-Xique? É a cidade... Não, não era essa cidade. Essa cidade era Jerusalém. Essa cidade é aquela que estava construída com muros fortes. Era naquela cidade que existiam as 4 fortalezas de Antônia, as torres altas. Então Jesus estava falando para eles, naquela geração, quando eles vissem aquela cidade cercada. Versículo 22. Pois aqueles serão os dias da vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Em outro texto fala que iria se cumprir tudo a respeito dos escritos bíblicos. Se cumpriria tudo. Nesse texto fala, pois aqueles serão os dias da vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Ou seja, não sobrou nada. Depois daquele cerco, depois daquela destruição, não iria sobrar mais nada. 23. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Veja, a setinha ali estava direcionada para aquele povo, aqueles que iriam pagar as contas. Porque assim está em Lucas, lá no finalzinho 11, Lucas 11, e Mateus 23, no final também, Jesus disse aos discípulos que aquela geração seria responsabilizada desde a morte de Abel até Zacarias. Versículo 24. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que o tempo deles chegue ao fim. Quanto tempo foram dados aos gentios para pisar em Jerusalém? Leia Apocalipse 11, versículo 1 ao 2. Foi dado a eles, foi dado aos soldados romanos a autoridade, a liberdade e o poder durante 42 meses, ou 1.260 dias, ou metade de um tempo, ou metade de uma semana. Uma semana são 7 dias, a metade dá 3,5, dá 3 dias e meio. Isso se referiu a 3 anos e meio. Porque, afinal de contas, o juízo, o grande dia do Senhor, deu início no ano de 66, na Judéia. E esse dia do Senhor durou 3 anos e meio. O cerco começou em 69 e terminou no ano 70. Então aqui Jesus já estava deixando claro o que iria acontecer quando Jerusalém fosse cercada. E onde estão os pregadores aí da internet que falam sobre o cerco de Jerusalém? Por que ninguém fala isso? Por que o reverendo, por que os professores de teologia, os doutores, não vêm na internet e não falam sobre o grande cerco a Jerusalém? Como que pode pegar uma situação dessa e trazer para os dias de hoje? Como que você pode fazer isso? Me desculpa, só sendo uma pessoa muito retardada, só sendo uma pessoa muito xarope, só sendo uma pessoa que não consegue interpretar um gibi, uma história de gibi, só sendo uma pessoa muito, muito incrédula, uma pessoa muito incauta, uma pessoa muito cabeça de bagre, para poder não entender isso. Ô Maria, eu te pergunto, Maria, como que pode, Maria do Rio de Janeiro? Vanderlei, nosso irmão, outros irmãos que está por aí. Como que pode a pessoa não conseguir interpretar um negócio desse? Como que pode você trazer isso para os dias de hoje? Você achar que ainda esse cerco irá acontecer, meu Deus do céu. É isso que deixa a gente nervoso. A gente que eu fico nervoso com essas coisas. Como que a pessoa não consegue entender isso? Gente, é muita religiosidade na cabeça. É muita escravidão. É muita falta de sabedoria, é muita ignorância. A pessoa achar que esse cerco que Jesus estava falando para os seus discípulos que iria acontecer, possa acontecer nos dias de hoje, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Por isso que eu falo, eu fico uns dias aqui sem fazer live e estou fazendo assim. Eu estou ficando desse jeito, eu fico nervoso com isso aqui.
Por isso que eu live eu não tô, tô fazendo hoje, fiz uma, eu acho, semana passada. Eu fico gravando vídeos, porque, sabe, você fica batendo na mesma tecla. Por isso que não tem como a gente avançar muito no entendimento, não tem como. Lá, de vez em quando, eu coloco uma coisinha nova do Evangelho Eterno, por quê? Porque é muito atraso. É muito atraso, então a gente tem que bater nessa tecla sempre, 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 sempre. Pelo amor de Deus, por que Jesus falou para os seus discípulos, lá no Monte das Oliveiras, que quando eles vissem Jerusalém cercada de exército, era para eles saber que tinha chegado, para eles saberem que tinha chegado a grande destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Então, se você vai me desculpar, você que acompanha o nosso trabalho aqui, vai me desculpar se amanhã, de repente, eu fizer vídeo de novo do Dia do Senhor, depois da manhã fazer, porque tem que fazer. Temos que ser repetitivos, que as pessoas não estão entendendo nada. As pessoas não conseguem interpretar um simples texto. Então é difícil, a gente tem que ficar falando a mesma coisa sempre. Sempre, 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 sempre. Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu tô distante, eu tô com esse sofá, sentado nesse sofá por causa da minha coluna aqui, aí eu tô gravando um vídeo, tô fazendo live, então eu tô longe, ó, tô quase, deixa eu ver, quase 2 metros longe ali do monitor, então não tô conseguindo ler não, tá? Não tô conseguindo ler não, olha lá, deixa eu ver, a Maria colocou alguma coisa ali, consegue mesmo não, ela colocou, hoje eu fiquei chateada, a minha filha me disse que era para mim, que eu estou perdida. Tá vendo? As pessoas é assim. Só que elas preferem acusar, elas preferem ficar apontando o dedo do que procurar entender os escritos bíblicos. Então vamos tirar, eles a teologia, eles devem tirar essa passagem aqui, esses escritos aqui. Porque eu vou ler de novo aqui, ó, Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 24, olha aqui, ó. Se você for lá no início, a partir do versículo 3, você vê que Jesus estava no Monte das Oliveiras, estava ele e os discípulos. Foi quando os discípulos falaram, veja, Senhor, que belo templo, que belas construções. Aí Jesus começou a falar com eles, explicando que aquele templo, aquelas belas construções iria cair. Aí perguntaram, mas quando acontecerá isso? No fim dos tempos, no grande juízo, que seria a volta dele. Então as pessoas, está escrito. Aí vai falando das coisas, que o evangelho devia ser pregado, e vai fuja para os montes, não sei o que lá, e chega nesse versículo 20. Vem aqui, ó. Eu estou usando o texto da NVT para facilitar o máximo que eu posso. Porque para mim, para o meu entendimento, eu posso ler isso aqui em qualquer texto. Para mim está claro, mas eu estou usando esse texto, que é o que eu acho mais fácil para você entender. Jesus disse assim, ó, abre aspas, está aqui aspas, ó, aspas está aqui, ó. Quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição. Versículo 21. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia, e quem estiver no campo, não volte para a cidade. Versículo 22. Pois aqueles serão os dias da vingança. Quer dizer que Deus cobrou as contas daquela geração. Quer dizer que Deus já se vingou daquele povo, quer dizer que Deus já sentenciou aquela geração, e aí a religião fica por aí há quase 2000 anos, porque isso aqui foi entre o ano 30, isso aqui foi no ano 70, quando houve esse cerco. Então nós estamos no ano 2024, daqui a 46 anos irá fazer 2000 anos. Há quase 2000 anos já aconteceu essa vingança, e aí a religião fica vomitando, gorfando, dizendo que Jesus ainda vai voltar. Vai voltar para quê, cara pálida? Qual o sentido de Jesus voltar? Voltar para quê? Para sentenciar quem? Para cobrar as contas de quem? Para destruir que Jerusalém?
essa Israel que existe hoje. A Israel que existe hoje foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, 1946 por ali. Foi criada essa Israel de hoje. É isso que você quer acreditar? Você quer acreditar que, pois aqueles serão o dia da vingança, quer dizer, então, que Deus já cobrou as contas deles lá no ano 70 e depois vai ficar cobrando conta de novo? Claro que não. Cada nação colhe aquilo que planta, cada ser humano colhe aquilo que planta. O juízo de Deus contra nós, contra a nossa natureza carnal, é todo instante da nossa vida. Cada pisada de bola que a gente dá é uma sarrafiada que ele dá em nós, é uma chicotada. Você não quer ser disciplinado, ande na linha. Mas andar na linha, longe de ser religioso. Andar na linha, você amar a ele sobre todas as coisas, é amar o seu próximo, ajudar o seu próximo, ter compaixão com o seu próximo, estender a mão para o seu próximo, se possível, abraçar o seu próximo, confortar o seu próximo. Isso é andar na linha. Andar na linha não significa você ir numa festa, você não tomar sua cervejinha socialmente. Isso não vai tirar você da linha. Você sentar com seus amigos para você contar uma piada, para você dar uma risada ali por alguns minutos, algumas horas, isso não é sair da linha. Sair da linha é você ser um profanador, sair da linha é você ser um mentiroso, um enganador, o que a religião faz. Esses povos só andam fora da linha. Esse povo é 24 horas fora da linha. Por isso que eles veem demônio em tudo, por isso que eles ouvem vozes, por isso que eles são perturbados. Porque eles estão fora da linha. Então quer dizer que a vingança aconteceu naqueles dias e vai acontecer para sempre. Deixa eu colocar. Eu acho que nessa live eu não vou nem conseguir para ler o resto, viu, gente? Mas eu deixo aqui, ó. Vou lá em Lucas 11, ó, nesse texto mesmo aqui, Lucas 11, lá no finalzinho, acho que é versículo tico-tico no fubá. Cadê aqui? Vamos ver. Deixa eu ver a partir do 49, Lucas 11, 49. Foi a isto que Deus, em sua sabedoria, se referiu. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles matarão alguns e perseguirão outros. Versículo 50. Portanto, esta geração será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus, desde a criação do mundo. 51. Desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, certamente esta geração será considerada responsável. Ô gente, peraí. Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga. Será que hoje de manhã, será que minha mulher colocou algum produto no café que me deixou doidão? Que dificuldade temos para entender isso? Que dificuldade tem? Então, durante aquele cerco que ocorreu lá em Jerusalém, aconteceu a grande vingança de Deus, aconteceu a cobrança de Deus, por isso que não existe mais. Já se passou, vai fazer quase 2000 anos que ocorreu essa grande vingança, que o cálice da ira de Deus foi derramado. E Jesus ainda fala, né, no versículo lá, voltando aqui no versículo no 23, ele fala assim, ó, Lucas 21, 23, que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Olha que outra situação. Olha aqui, eu não sei falar em português, eu não sei se isso é um pronome substantivo, se é um adjetivo, se é um artigo, se é um... Eu não sei nada disso, mas aqui, ó, no finalzinho, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Isso é um afirmativo, um cuscuz com ovo mal passado? Olha aqui. Que dia, no versículo 23 de Lucas 21, que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra esse povo. Meu Deus, pelo amor de Deus. Que povo que Jesus estava falando? É o nosso povo? É o povo do século XV, do século XX, do século XXI? Ele não estava sendo bem específico aqui, dizendo isso aos seus discípulos? Que dias de aflição, que grande tribulação, que dias terríveis serão para este povo. Ele estava apontando ali o povo daquela geração. Cabeça de minhoca. Como que vai pegar um negócio desse e trazer para o futuro? Como que você vai trazer um negócio desse, trazer para o século XXI? Como que você vai trazer para
uma reunião que você faz aí dentro desse lixo chamado igreja, esse lixo chamado templo religioso, esse esterco, essa casa de fraude, e você vai se reunir com as coroquinhas, com as tiazinhas. Olha, Jesus está voltando, você viu agora? Agora Jesus vem. Aí, está acabando já a guerra lá de Israel com Hamas. Cadê os doutores? Cadê os profetas de meia tigela? Cadê as profetisas, as mentirosas, que estavam falando que essa guerra agora, pronto, agora sim, agora a guerra é contra Israel. Agora o Hamas vai... Cadê o cerco? Quem conseguiu cercar Israel? Para que haverá cerco nos dias de hoje? Com tantas bombas atômicas, com tantas bombas nucleares, com tantos foguetes supersônicos, foguetes super poderosos. Como que haverá um cerco desse? Ignorância demais, gente. É muito atraso. É muita falta de entendimento. Me desculpa, gente. Me desculpa mesmo. Eu peço desculpa. Humildemente me desculpa. Mas você é muito ignorante. Você que acha que Jesus vai voltar. Você que espera Jesus voltar. Você é muito, muito, muito retardado. Me desculpa estar falando desse jeito. Mas não tem como aceitar uma pessoa vir falar. Só se for, claro, se for uma pessoa, um analfabeto que não sabe ler, um semi-analfabeto que não sabe ler, até aí tudo bem, a gente, né, deixa de lado. Mas pessoas que têm quarta série, pelo menos, o ginásio, fica com essa história que Jesus ainda vai voltar, que ainda acontecerá a grande tribulação, que ainda acontecerá o juízo. Pelo amor de Deus, não dá para engolir isso, não dá para aceitar isso. A pessoa é muito estúpida que fica falando isso, a pessoa é muito ignorante que fica acreditando nisso. A ira de Deus seria contra aquele povo, a ira de Deus seria contra aquela geração. O juiz que era Cristo, que foi Cristo, o grande e poderoso Criador de todas as coisas, o Alfa e Ômega, ele falou que a conta, que o juiz já estava às portas. O próprio Tiago fala, o juiz já está às portas. Me desculpa mesmo, eu peço desculpas, eu não consigo ler lá está longe. Mas, irmão, por que os pastores falam que Jesus... Porque são ladrões, são exploradores da fé, são estelionatários, são safados, são sem vergonhas. A verdade é essa. São mentirosos. Eles têm, minha irmã... Deixa eu ver como que é o nome ali. Eu não consigo... Márcia, eu acho que é Márcia, está longe aqui, está longe. Entenda, gente, entenda. Eles precisam, para eles manter as pessoas presas em seus currais, em seus casebres, eles precisam mentir para as pessoas, eles precisam ficar enganando, eles precisam não tirar o véu do entendimento das pessoas. Eles precisam fazer isso, porque senão não vai ter público, porque senão não vai ter povo. É igual por aí, não é falando de política, mas é igual você vê aí os dois grandes arrastadores de gente aí, de povo no Brasil. Um precisa dar dinheiro, dar pão, dar mortadela, dar ônibus para juntar meia dúzia de gato pingado. O outro não precisa nada disso, basta o outro convidar, que vai milhões de pessoas. Não estou aqui falando de política, não é você comentar, não é? Você consegue entender? É assim ou não é? A realidade não é essa? Hoje no Brasil não está assim, um precisa dar presente, dar comida para chamar alguém. O outro não, o outro basta convidar. Então, precisa de plateia. A religião, ela está na mesma situação do que precisa dar pão com mortadela e refrigerante para as pessoas. A religião está do mesmo jeito. A religião precisa dar mentira. A religião precisa propagar falsidade. A religião precisa colocar, não tirar o véu da face das pessoas para ter público, para ter pessoas. Então, se eles não podem ler isso daqui. Ler eles podem, porque se eles lerem e não explicar, o religioso não entende nada mesmo. O religioso Maria vai com as outras, onde a vaca vai, o boi vai atrás. O religioso é assim. Me desculpa do outro lado se você é um religioso, você é desse jeito, você é um cabecinha oca. Você pode ser um engenheiro, você pode ser inteligente, um médico, você pode ser tudo, mas quanto aos textos bíblicos, você é um cabeça de minhoca, um cabeça vazia. Então eles precisam ficar colocando essas mentiras, colocando essas falcatruas no meio religioso para manter as pessoas presas, pessoas cativas. Por isso, Márcia, que esses, já começa logo por aí, título de pastor, de bispo, é tudo falso. Não existe mais
Porque ninguém precisa mais pastorear, ninguém precisa ser mestre de ninguém precisa mais evangelizar. Esses títulos que está lá em Efésios 4:11, foi títulos até se cumprir 1 Coríntios capítulo 13, versículo, agora que eu vi, o microfone está longe aqui. Está longe, agora que eu vi. Então, eles precisam, foi dado fim, quando se cumpriu 1 Coríntios 13, do versículo 8 ao 10, Paulo falou que quando o perfeito viesse, daria fim ao dom de cura, dom de profecia, dom de revelação, daria fim em tudo. E o perfeito veio quando? Ele veio no ano 66, no dia do Senhor. Ele veio lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, 11, 17, 18. O Alfa e o Ômega veio, voltou. Quando aconteceu aquilo, foi estabelecido o Evangelho Eterno, Apocalipse 14, 6. Depois foi estabelecido o templo espiritual do Criador, onde o próprio Criador está nos seres humanos, ou seja, no espírito das pessoas, na mente das pessoas. Pronto, ali foi a volta do perfeito, acabou tudo. Não existe mais dons. Por que não existe mais dons? Não existe mais títulos. Porque ninguém precisa mais pastorear, ninguém precisa. Eu estou fazendo algo aqui inútil. Eu estou sendo desobediente. Por isso que eu não falo, por isso que eu falo sempre. Eu não sou professor, eu não sou pregador, eu não sou ministro de evangelho, de coisa nenhuma. Eu apenas estou fazendo a leitura dos escritos bíblicos, porque se eu falar que eu sou um pregador, que eu sou um mestre, que eu sou professor, pelo contrário, eu fico muito chateado quando as pessoas colocam. O professor, eu odeio isso, gente. Eu odeio que você faz isso. Isso me deixa extremamente irado. Por quê? Porque em Jeremias, capítulo 31, versículo do 31 ao 34, Deus disse através do profeta Jeremias que depois daqueles dias não precisaria mais ninguém falar dele para ninguém, não precisaria mais evangelizar ninguém, não precisaria falar de pregar evangelho, coisa nenhuma. Porque o reino de Deus, evangelho significa o reino de Deus que estava próximo, as boas notícias do reino de Deus. E o reino de Deus foi estabelecido durante o dia do Senhor, Apocalipse 11, 15 e Apocalipse 12, 10. A verdade é essa. Não adianta. Agora você pega um vídeo desse, apresenta para seu parente, para ver o que ele vai falar de você. Você é doida, você é doido, esse cara que está falando aí é um herege, é um falso profeta, é um falso mestre. É isso que eles falam. Fazer o quê? Então, por que todas as promessas de Deus já se cumpriram dentro de Jerusalém? Olha aqui, ó. Veja o que ia acontecer aqui. Em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 53 ao 68, hoje eu vou ler esse versículo, porque normalmente eu leio 3, 4, hoje eu vou ler tudo. Olha aqui. O Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14, foi falado das bênçãos que Deus daria aos israelitas que cumprissem as leis. Isso aqui não foi para os gentios, isso aqui foi do 1 ao 14, promessas para os judeus que cumprissem as leis. Porém, no entanto, entretanto, contudo, do versículo 15 em diante, só maldições para os judeus que não obedecessem às leis dadas por intermédio de Moisés. Os judeus seriam disciplinados, seriam julgados, seriam culpados por não obedecerem às leis dadas por Moisés. Maldição. E chegando no versículo 53 em diante, veja, o cerco e a grande aflição que o ataque inimigo causará serão tão terríveis que vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas que o Senhor seu Deus lhe deu. Veja que é maldição. Então aquele cerco que aconteceu em Jerusalém no ano 69, no mês de julho, até o mês de agosto do ano 70, que foram 13 meses, foi falado lá no início, lá em Deuteronômio. Isso daqui também aconteceu em Samaria, quando o rei da Babilônia cercou Samaria, também foi a primeira vez. E a segunda vez aconteceu lá em Jerusalém. Jesus disse aos discípulos, que eu acabei de ler agora, Jesus disse aos discípulos, quando vocês verem Jerusalém cercada de exército, saiba que chegou a sua destruição. E foi também, Jesus estava falando, que iria se cumprir o quê? Deuteronômio capítulo 28.
Olha aqui, do versículo 53 em diante. Por isso que no versículo 23 de Lucas 21, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Porque durante o cerco, olha aqui, versículo 53 de Deuteronômio 28, o cerco e a grande aflição que o ataque inimigo causará serão tão terríveis que vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas, que o Senhor seu Deus lhe der. Versículo 54. Então veja, para que Jesus volte novamente, como essa porcaria dessa religião anda falando por aí, vai ter que as mulheres fazer isso de novo. Você entende a crueldade desses pregadores? Se você entende a crueldade da teologia, versículo 54. Até o homem de coração mais gentil, em seu meio não terá pena do próprio irmão, da esposa amada e dos filhos que sobreviverem. 55. Ele se recusará a dividir com eles a carne que estiver devorando, a carne de um dos próprios filhos, pois não sobrará outra coisa para ele comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. 56. A mulher de coração mais gentil entre vocês, tão delicada que nem sequer tocaria o chão com o pé, será mesquinha com o marido, a quem ama, e com o próprio filho, a própria filha. Versículo 57. Esconderá deles a placenta e o bebê recém-nascido que ela deu à luz para comê-lo sozinha em segredo. Não terá outra coisa para comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. Você consegue entender a cegueira da religiosidade? Você consegue entender a cegueira da teologia? Em cima disso daqui, nós temos autoridade, ousadia e coragem de falar: a teologia é um lixo. A teologia é o pior estudo que existe. A teologia é o curso mais falso, mais mentiroso que possa existir na face da terra. A teologia deveria ser extinta da face da terra. A teologia deveria ser queimada, destruída, aniquilada. Esses pregadores que tem por aí deveriam ser presos, deveriam ser confinados, deveriam ser presos até aprender a interpretar a Bíblia. Até eles aprenderem a interpretar texto bíblico. Enquanto não aprendesse, deveria ter assim, ó, um banco de professor, lá, professor não, de julgador. E eu queria estar nesse meio aí desse banco. Pegar um por um. Abrir Bíblia, abrir texto, agora pronto. Você vai sair daqui livre se você interpretar apenas esses versículos aí. Interpreta aí. Interpretou como cão guloso, volta lá para a cela de novo. Fica confinado de novo. Até você criar juízo. Você parar de roubar as pessoas. Você parar de mentir para as pessoas. Então olha que situação, que tragédia. Por isso que Jesus falou da grande tribulação. Por isso que Joel falou, por isso que Daniel falou, que naqueles dias ocorreria uma grande aflição, uma grande tribulação, como nunca houve na terra e nunca jamais haveria. Se você quer saber, essa aflição que aconteceu dentro de Jerusalém durante o cerco, eles chegaram a beber sangue porque não tinha água. As mulheres, ao dar à luz, comiam o seu recém-nascido para não deixar outros soldados ali, outros ladrões ali, pegar da carne do filho dela. Se você assistir um vídeo de Flávio José, você vai ver que foi um contemporâneo de Paulo. Diz que no cerco, a mãe falou: não, meu filho eu não darei para ninguém comer. Eu pari, então eu vou comê-lo. Fez isso, comeu o filho por causa disso. Assim aconteceu em Samaria também. Um absurdo, gente. Absurdo a pessoa ficar falando que ainda vai acontecer o juízo final, que ainda vai acontecer cobrança de contas de Deus, falando que Jesus vai voltar. Então isso foi o cerco, isso aconteceu dentro do cerco, isso se cumpriu dentro do cerco. Aquilo ali foi uma maldição, foi um castigo sobre os judeus. Aqueles espíritos imundos que manifestavam no Gadareno, na Maria Madalena, outro no epilético lá, aquilo era um espírito imundo. Aqueles espíritos imundos foram enviados por Deus, porque está no versículo 28 de Deuteronômio 28. Maldições sobre aquilo. E por que essas maldições
em Zacarias 13:2, diz que o fim foi lá no juízo. Depois daqueles dias não tem mais espírito imundo nem profeta na terra. Porém, o que é que acontece dentro dessas chamadas igrejas? Principalmente na pentecostal. O que acontece nessa religião da feitiçaria? Eles não chamam por espíritos mortos, que eles acreditam ser. Então, aqueles espíritos imundos do passado estão dentro desses lugares do mesmo jeito. Fazer o que? É o espírito do engano. O que acontece dentro desses templos religiosos é a maldição de Deuteronômio 28. É uma cópia, é um replay, é um playback. Versículo 58 de Deuteronômio 28. Se vocês se recusarem a obedecer todos os termos desta lei escritos nesse livro, e se não temerem o nome glorioso e terrível do Senhor, seu Deus, veja que isso aqui era para Israel. Só que os gentios se apoderaram disso, essas religiões por aí se apoderaram disso. Versículo 59. O Senhor oprimirá vocês e seus filhos com pragas indescritíveis. Serão pragas intensas e sem alívio, doenças agonizantes e insuportáveis. Vai no Emílio Ribas, vai no Hospital das Clínicas, vai na C. Camargo, no Hospital do Câncer, vai lá para você ver o sofrimento. Não sei se você na sua família teve ou tem alguém com esses tumores, com essas doenças. É uma dor cruel, é triste, são maldições. 60. Ele os afligirá com todas as doenças do Egito que vocês temiam tanto, e não terão alívio. O Senhor os afligirá com todas as enfermidades e pragas que existem, mesmo aqueles que não são mencionadas nesse livro da lei, até que sejam destruídos. 62. Ainda que se tornem tão numerosos quanto as estrelas do céu, poucos restarão, pois não deram ouvidos ao Senhor seu Deus. Assim como o Senhor teve grande prazer em fazê-los prosperar e multiplicar, também terá prazer em destruí-los. Vocês serão arrancados da terra em quem estão prestes a entrar para tomar posse. 64. O Senhor os espalhará entre todas as nações, de uma extremidade à outra do mundo. Ali adorarão deuses estrangeiros que nem vocês nem seus antepassados conheceram. A idolatria, maldição da idolatria está aí. Ali adorarão deuses estrangeiros que nem vocês nem seus antepassados conheceram, deuses de madeira e pedra. 65. Não encontrarão paz nem lugar de descanso entre essas nações. O Senhor fará seu coração estremecer, sua vista falhar e sua alma desanimar. Sua vida estará sempre por um fio. Passarão os dias e as noites com medo, sem ter certeza se sobreviverão. 67. Pela manhã dirão, quem nos dera já fosse noite, e à noite, quem nos dera já fosse dia, pois se encherão de pavor com os horrores que verão ao seu redor. 68. Então o Senhor os mandará em navios de volta para o Egito, o lugar que eu prometi que nunca mais veriam. Lá tentarão vender a si mesmos como escravos para os seus inimigos, mas ninguém os comprará. Você vê, para o Egito quem era? Eram os gentios? Era a nação gentílica? Claro que não, isso aqui eram os judeus, israelitas. Mas o que aconteceu dentro dessas chamadas igrejas? Desde a época de Constantino, os pais da igreja, Lutero, essas porcariadas tudo, essas maldições estão dentro da onde? Dentro desses templos chamados igreja. É simples, como 2 e 2 é 4. É simples. As maldições só mudaram de época. Então, durante o cerco em Jerusalém, se cumpriu tudo. Olha aqui, ó, lá em Jeremias capítulo 19:9, foi tirada de Samaria, que serviu para Jerusalém também, aqui, ó. Jeremias 19:9. Farei os inimigos cercarem a cidade. Farei quem? Quem ia fazer? Quem é? O general Tito, o exército romano, só cercou Jerusalém com permissão de quem? Quem é que estava na mente do general Tito e dos soldados romanos, para cercar? Por que os soldados romanos eles estavam tão irados, tão perversos como ferroada de escorpião? Fala lá em Apocalipse. Por quê? Porque Deus colocou aquela vingança na mente de cada um deles. Do general Tito, comandante do exército romano, e cada soldadinho daquele tinha a mente de um escorpião. Isso é uma metáfora de tanta ruindade, de tão terrível que era.
Farei os inimigos cercarem a cidade, até que acabe toda a comida. Então os que estiverem presos dentro dela comerão os próprios filhos, filhas e amigos. Serão levados ao mais absurdo desespero. Aí você vê Lamentações 2:20. Ó Senhor, pensa nisso. Acaso deves tratar teu povo dessa maneira? Devem as mães comer os seus próprios filhos, que elas criaram com tanto carinho? Devem os sacerdotes e os profetas ser mortos dentro do templo do Senhor? E aí lá em Daniel também ele falou assim, ó, Daniel 9:24-27, um período de 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo, judeus, e à sua santa cidade, para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Ou seja, quando se cumpriu as 70 semanas, se cumpriu o cerco a Jerusalém, o príncipe de um povo veio, destruiu, e se cumpriu tudo. Justiça eterna, reino de Deus foi estabelecido, salvação, se cumpriu tudo. Versículo 25. Agora ouça e entenda, passarão 70 semanas, 7 semanas, mais 62 semanas, desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém. Até a chegada do governante ungido, apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas fortes e defesas. Ruas fortes, ruas e fortes defesas. 26. Depois desse período de 60 semanas de 7, o ungido será morto e nada dele restará. Surgirá um governante, olha o general Tito aqui. Surgirá um governante ou um príncipe, cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. Quando que aconteceu isso aqui? Vamos ver se você tem o mínimo de inteligência, o mínimo de percepção das coisas. Quando é que Jerusalém foi cercada? Não foi em 69? Quando ela foi destruída, a cidade e o templo? Não foi no ano 70, quando se cumpriu tudo? Então, não se cumpriu Daniel 9, versículo 26? Hã? E o príncipe que veio, e o governante que veio, não foi o general Tito, filho do imperador Vespasiano, o sexto imperador, como está lá em Apocalipse 17:10? Foi no tempo do sexto imperador que aconteceu as tragédias de Jerusalém? Olha aqui, vou ler o versículo 26 de novo. Depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto e nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará como uma inundação, e a guerra e seus sofrimentos estão decretadas desde esse tempo até o fim. 27. O governante, esse que chegou, esse que ia chegar, o governante, general Tito, o governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, 7 anos. Mas depois da metade desse tempo ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. 3 anos e meio. No ano 70 se cumpriu os 3 anos e meio e ele acabou. Aonde era feito levado ofertas e feito sacrifícios, hein? Não era no templo? Aqui não falou que quando se cumprisse as 70 semanas? Hã? O período de 7 anos, 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses. Não foi dado fim ao sacrifício e à oferta. E aonde era levado a oferta e sacrifício? Não era no templo que havia em Jerusalém. O templo que havia em Jerusalém não caiu definitivamente. Até os seus alicerces foi destruído no ano 70. Que dificuldade tem para entender isso? Mas depois da metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. E numa parte do templo, ele colocará uma terrível profanação, que foi o seu antítipo, o seu busto. O general Tito mandou fazer e colocar lá numa aula. Por que profanação? Como está lá em Atos capítulo 21, versículo 28 e 29, depois você leia. Para os judeus, se um gentil entrasse no templo, profanava aquele lugar santíssimo. Imagina então colocando o antítipo, colocando o busto dele em uma ala do templo. Foi a mesma coisa que Epifânio, não sei o que lá, em 167 anos antes de Cristo, de Jesus de Nazaré, que ele colocou um porco dentro do templo. Aí depois veio o general Tito e colocou seu antítipo lá dentro, em uma ala do templo. Até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Depois disso aqui, general Tito ainda foi imperador do ano 79 ao 81. Foram 2 anos.
E para finalizar, Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 10. Olha aqui, tudo está ligado, tudo está junto. Apocalipse 27. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto. A isso daqui a religião se apega. Esse 1000 anos, um número simbólico, um número tirado de Salmo, que um dia para Deus, 1000 anos para Deus é como um dia. Está lá em Salmo 90, e Salmo 84, alguma coisa. Davi falou, um dia no seu átrio vale mais do que 1000 dias fora dele. Aí João pegou isso para montar o enigma, e as religiões se preocupam com isso, com os 1000 dias, 1000 anos. Só que o que eu vou ler embaixo, eles não se preocupam. Olha aqui, Apocalipse 20, versículo 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações Gog e Magog. Em todas as extremidades da terra, ele as reunirá para a batalha. Um exército poderoso, incontável, com a areia do mar, a areia da praia. 9. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas o fogo desceu do céu e os consumiu. Quando houve isso? O cerco. Não foi o que Jesus falou aos discípulos? Falou, ó discípulos, quando vocês verem Jerusalém cercada de deserto, sabem que chega a destruição. Essa passagem aqui de Apocalipse não está concatenada com o juízo de Deus que aconteceu do ano 69 até a metade do ano 70? Não está unida, não está ligado isso aqui? Subiram, não é subirão, subirão pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo. O povo santo era os judeus. E a cidade amada, Jerusalém. Mas fogo desceu do céu e os consumiu, porque foi assim que foi destruído Jerusalém quase totalmente, e o templo foi destruído até os alicerces pelo fogo. 10. O diabo que o havia enganado foi lançado. O acusador, o adversário, os fariseus, os líderes religiosos, aqueles que usavam do legalismo de Moisés para sentenciar as pessoas, foram mortos pelo fogo. As contas foram cobradas deles, e eles foram lançados no fogo que nunca se apagava. Onde ficava esse fogo que nunca se apagava? Na parte externa de Jerusalém havia um aterro sanitário. Porém, no dia do juízo, foi dentro de Jerusalém, porque Jerusalém se tornou a Ariel de Deus. Jerusalém ficou um caldeirão de fogo e sangue. Isaías 29, do versículo 1 ao 3. Apocalipse 20, 10. O diabo que os havia, ou seja, o acusador. Diabo significa acusador, adversário, opositor, traidor. Quem é que era o diabo ali? Não eram os seguidores de Moisés? Não eram aqueles que tinham a lei de Moisés para sentenciar as pessoas, para aprisionar as pessoas, para matar as pessoas? O diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta, que se referia a Nero, e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então, é isso que foi. Porque todas as promessas de Deus já se cumpriram dentro de Jerusalém? Por causa do cerco que já aconteceu. Não sobrou mais nada. O que sobrou são esses mentirosos por aí. Porque, afinal de contas, em Apocalipse 22, 11, fala assim, ó. Apocalipse 22, 11, deixa eu ver nesse texto como que fala. 22, Apocalipse 22, 11. Aqui, ó. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. Por quê? Porque deu uma pausa para o juízo, acabou o juízo lá no capítulo 22, aí João falou então que agora continue o impuro sendo impuro, o mal sendo mal, o bom sendo bom, e assim por diante. Pode continuar, porque a vida, Jesus falou em Mateus 24, 34, que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. Passaria o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E se cumpriu naquela geração dos 70 anos. Tá bom? Então eu vou deixar com você, espero ter sido útil de alguma forma, e eu peço que você venha contribuir com o nosso canal, apertando aí o dedão aí, dando like, apertando o coração, comentando, compartilhando, se inscrevendo. E até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir, tá bom? Fique tranquilo, Jesus já voltou, o Evangelho eterno já foi estabelecido, o templo de Deus está aí no seu Espírito, onde o próprio Deus, que é o Alfa e o Ômega, que é Elohim, que é o Senhor, que é o Espírito, faz morada.
Passou disso, é religiosidade, passou disso, são ações de pessoas incrédulas, passou disso, são de pessoas sem noção. Passou disso, são de pessoas que têm um desejo doentio de te roubar, de te explorar, de te escravizar. É isso daí. A Bíblia é um livro mais fácil de entender do que um livro de receita de bolinho de chuva da Dona Benta e da tia Anastácia. A Bíblia hoje, para mim, graças a Deus, é como se fosse um... Tanto faz aqui, ó. Tanto faz essa NVT, como essa aqui, ó. Scofield, ó, que é um texto da Almeida Corrigida Fiel. Para mim é... Aqui, ó. Graças a Deus. Mas é sabedoria minha? Claro que não. Claro que não. Quem dá essa sabedoria é quem está em mim, quem está na minha mente, porque eu confesso ele 24 horas por dia. Como que ele não vai dar sabedoria? Como que ele não vai dar entendimento? Hã? Claro que é. É ele. Assim é com você. Basta você crer. Agora, se você for um cabeça de bagre, um cabeça de minhoca, o problema é seu. Não tô nem aí. Não tô nem aí. O que eu posso fazer para te ajudar, eu tô tentando fazer. Estou passando para você gratuitamente. Estou passando para você o entendimento que eu tenho. Eu podia ficar muito bem com isso aqui. Vou até ler nela para você ver. Ó. Jeremias capítulo 31. Para você ver que o que eu faço aqui, eu tenho consciência que é inútil. Que é inútil sim. Que é uma coisa que eu não preciso fazer. Mas como Deus não proibiu assim, de uma forma clara, né? Ó, você é proibido de fazer. Ele só falou que não precisa mais. Aqui, ó. Jeremias 31, versículo. Vou ler aqui do 31 ao 34. Ó. Jeremias, no texto de Almeida Corrigida Fiel. Eis que dias vêm, diz o Senhor, e que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Por isso que eu não gosto desse texto. É um texto, por que com as palavras dessas? Entendeu? 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Tanto que a aliança de Deus, gente, foi com os judeus, tá? Não foi com os gentios, não. Deus nunca fez nenhuma aliança. Fez sim. A única aliança que Deus fez com os gentios foi através de Abraão. Abraão, você será pai de uma grande nação. Os gentios é o povo da fé. Os gentios não é esse povo que anda dentro dessas sinagogas chamada igreja, não, que fica aí praticando obras mortas. Esse povo aí não, esse povo é um povo enganado. São os cegos. Esse povo aí está nas trevas. A aliança que Deus fez com os gentios foi através de Isaac, da fé de Abraão. Nós somos o povo da fé. Versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Aqueles dias significou o dia do Senhor, o dia do juízo. Depois daqueles dias. Diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior. Ou seja, já não ia ser mais as 613 itens escritos em pedra e tal. A lei de Deus, depois daqueles dias, foi colocado na mente dos judeus, assim como o gentio sempre teve a lei de Deus na consciência. Romanos 2, 14 em diante, 14 ao 16 você lê isso. Deus aqui estava falando. Ó. 33 de Jeremias 31. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 34. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Você entendeu? Então Deus falou que depois daqueles dias ninguém precisa mais falar dele, porque ele está na consciência de todas as pessoas, mesmo as pessoas não acreditando nele, mesmo as pessoas sendo religiosas, mesmo a pessoa estando nas drogas, nos vícios, na prostituição, na carnalidade, mas lá na consciência o Criador está no entendimento de todos. Bom, um beijo no seu coração, um excelente dia, que as provisões do Criador estejam sobre a sua vida, que você venha ter paz, harmonia, amor, saúde e tudo que Ele quiser, tá? A nossa vida só acontece coisas do desejo dele. Quando você pedir alguma coisa, você fala, meu Deus,
Pai do meu espírito, o Senhor que está em mim, faça a tua vontade na minha vida. Eu preciso disso daqui. Eu quero que aconteça isso. Mas que seja feito conforme a tua vontade, não conforme a minha. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.